para fazer a mediação da Conferência 2. Seja bem-vinda, professora, mais uma vez, fique à vontade, boa apresentação e vamos que vamos. Muito obrigada, André. Também, né? Peço desculpas, e aí, André, foi muito certeiro de dizer que a gente não controla, né? É, é um prazer enorme, né? Acho que o professor Antônio Flávio, não sei se ele me vê, né, daí de onde ele está, mas dizer que é um prazer enorme fazer essa condução, Não né, estou vendo, não. dessa conferência, da Conferência Nacional, né? Tivemos o professor Garcia Guardunho fazendo a abertura internacional, e agora temos o professor Antônio Flávio Barbosa Moreira fazendo a nossa abertura nacional. E o bonito da manhã é que o professor Guardunho traz o professor Antônio Flávio Barbosa Moreira como essa referência, né, do Brasil para os estudos curriculares. Então, é nessa passagem bonita, né, e nessa travessia docente, né, de entender as políticas curriculares, que eu vou fazer uma breve apresentação do professor Antônio Flávio Barbosa Moreira. Além de ser uma referência importante para o campo do currículo no Brasil, o professor inspirou, né, e segue também orientando, trabalhando e produzindo neste campo. E no Brasil, segue, claro, sendo a nossa referência dos estudos curriculares. O professor, ele é licenciado em Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduado em Pedagogia, em Química Industrial, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres, realizou estágio sênior pós-doutoral no Instituto de Educação da Universidade de Londres, nos períodos de março de 2011 a março de 2012 e fevereiro de 2013. Foi professor titular da UFRJ, né, se aposentou em 2003. Em 8 de outubro de 2012, recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vice-presidente, já foi vice-presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, de 2006 a 2009. Foi secretário-geral da mesma associação, foi membro da Comissão da Avaliação de CAPES, assessoria ao CNPq, comissões da FAPERJ, né? Suas pesquisas têm recebido apoio do CNPq e da CAPES e da FAPERJ, e atualmente ele é professor titular da Universidade Católica de Petrópolis, atuando na graduação e pós-graduação. Ele tem experiência na área da educação, com ênfase em estudos de currículo e atuando principalmente nos temas da escola, da teoria do currículo, da prática curricular, história do currículo, multiculturalismo e formação de professores. Então, é um prazer e uma honra ter o professor Antônio Flávio abrindo também, claro, o nosso evento. Vou passar a palavra para o professor, né, dizer que é uma conferência, e aí a gente já passa de imediato para a gente, né, ganhar esse tempinho que a gente perdeu no início por conta aqui das questões técnicas. Então, professor, uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, o prazer é meu, fico muito feliz em participar desta conferência e quero agradecer o convite para aqui estar com vocês. E eu, inicialmente, gostaria de apresentar meus cumprimentos à professora Ângela Cristina Alves, que me acompanha nesta mesa, e às demais pessoas que nos seguem, seja presencialmente na Paraíba, seja online. Eu gostaria muito de estar presente, mas por questões de agenda não me foi possível. Então, eu espero que essa participação contribua para o avanço dos estudos do campo do currículo. A minha fala de hoje tem por objetivo oferecer aos professores e professoras, assim como aos profissionais da educação em geral, alguns elementos que permitam a reflexão e a discussão de questões que considero significativas para o desenvolvimento do currículo em nossas escolas, na perspectiva de promoção de uma educação de qualidade para todos e todas, democrática,
relevante do ponto de vista da construção do conhecimento escolar e multiculturalmente orientada. Para o exame de possíveis respostas a perguntas do campo, talvez seja necessário esclarecer inicialmente o que estamos entendendo pela palavra currículo, né? Tão familiar a todos nós que trabalhamos nas escolas e nos sistemas educacionais. Por causa dessa familiaridade, talvez não dediquemos muito tempo a refletir sobre o sentido do termo, bastante frequente em conversas nas escolas, palestras a que assistimos, textos acadêmicos, notícias em jornais, discursos de nossas autoridades e ainda em propostas curriculares oficiais. A palavra currículo associam-se distintas concepções que derivam dos diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam e se fazem hegemônicas em um dado momento. Diferentes fatores socioeconômicos, políticos e culturais contribuem, assim, para que o currículo venha a ser entendido como os conteúdos a serem ensinados e aprendidos, as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas por nossos alunos, os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais, os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino, os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização. Dessa forma, podemos afirmar que as discussões sobre currículo incorporam, com maior ou menor ênfase, discussões sobre os conhecimentos escolares, sobre os procedimentos e as relações sociais que conformam o cenário em que esses conhecimentos se ensinam e se aprendem, sobre as transformações que desejamos efetuar nos alunos e alunas, sobre os valores que desejamos inculcar e sobre as identidades que pretendemos construir. Discussões sobre conhecimento, verdade, poder e identidade marcam, invariavelmente, as discussões sobre currículo e questões curriculares. Procurando resumir os aspectos acima mencionados, estamos entendendo o currículo como as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, em meio a relações sociais, e que contribuem para a construção das identidades de nossos estudantes. O currículo associa-se, assim, ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Por esse motivo, a palavra tem sido usada para todo e qualquer espaço organizado para afetar e educar pessoas, o que explica o uso de expressões como o currículo da mídia, o currículo da prisão, etc. Nós, contudo, estamos empregando a palavra currículo apenas para nos referirmos às atividades organizadas por instituições escolares. Cabe destacar que a palavra tem sido também utilizada para indicar efeitos alcançados na escola que não estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade escolar. Trata-se do chamado currículo oculto, que envolve dominantemente atitudes e valores transmitidos subliminarmente pelas relações sociais e pelas rotinas do cotidiano escolar. Fazem parte do currículo oculto, assim, rituais e práticas, relações hierárquicas, regras e procedimentos, modos de organizar espaço e tempo na escola, modos de distribuir os alunos por agrupamentos e turmas, mensagens implícitas nas falas dos professores e nos livros didáticos. São exemplos de currículo oculto, a forma como a escola incentiva a criança a chamar a professora,
de tia, de fulana, de professora, etc. A maneira como arrumamos as carteiras na sala de aula, em círculo ou alinhadas. As visões de família que ainda se encontram em certos livros didáticos, restritas ou não à família tradicional da classe média. Julgo importante ressaltar que qualquer que seja a concepção de currículo adotada, não parece haver dúvidas quanto à sua importância no processo educativo escolar. Como essa importância se evidencia? Pode-se afirmar que é por intermédio do currículo que as coisas acontecem na escola. No currículo se sistematizam nossos esforços pedagógicos. O currículo é, em outras palavras, o coração da escola, o espaço central em que todos nós atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração. O papel do educador no processo curricular é, assim, fundamental. Ele é um dos grandes artífices, queira ou não, da construção dos currículos que se materializam nas escolas e nas salas de aula. Análises realizadas ao longo da minha trajetória evidenciaram como as preocupações dos pesquisadores têm se deslocado das relações entre currículo e conhecimento escolar para relações entre currículo e cultura. Que aspectos têm provocado essa virada? Por que o foco tão forte hoje em questões culturais? Resumidamente, cabe reconhecer a preponderância da esfera cultural na organização de nossa vida social, bem como na teoria social contemporânea. Stuart Hall, conhecido intelectual caribenho radicado na Grã-Bretanha e um dos fundadores do Centro de Pesquisas, que foi o berço dos estudos culturais na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, é especialmente incisivo nessa perspectiva. Diz ele, por bem ou por mal, a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos e mais imprevisíveis da mudança histórica no novo milênio. Não deve nos surpreender, então, que as lutas pelo poder sejam crescentemente simbólicas e discursivas, ao invés de tomar simplesmente uma forma física e compulsiva, e que as próprias políticas assumam progressivamente a feição de uma política cultural. Ainda, é inegável a pluralidade cultural do mundo em que vivemos e que se manifesta de forma impetuosa em todos os espaços sociais, inclusive nas escolas e nas salas de aula. Essa pluralidade frequentemente acarreta confrontos e conflitos, tornando cada vez mais agudos os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação. No entanto, essa mesma pluralidade pode propiciar o enriquecimento e a renovação das possibilidades de atuação pedagógica. Que entender por conhecimento escolar? Reitero que ele é um dos elementos centrais do currículo e que sua aprendizagem constitui condição indispensável para que os conhecimentos socialmente produzidos possam ser apreendidos, criticados e reconstruídos por todos os estudantes do país. Daí a necessidade de um ensino ativo e efetivo, com um professor comprometido, que conheça bem, escolha, organize e trabalhe os conhecimentos a serem aprendidos pelos alunos. Daí a importância de selecionar, para inclusão no currículo, conhecimentos relevantes e significativos. Penso que uma educação de qualidade deve propiciar ao estudante
ir além dos referentes presentes em seu mundo cotidiano, assumindo-o e ampliando-o, transformando-se assim em um sujeito ativo na mudança de seu contexto. Enxergo relevância, então, como o potencial que o currículo possui de tornar as pessoas capazes de compreender o papel que devem ter na mudança de seus contextos imediatos e da sociedade em geral, bem como de ajudá-las a adquirir os conhecimentos e as habilidades necessárias para que isso ocorra. Relevância sugere conhecimentos e experiência que contribuam para formar sujeitos autônomos, críticos e criativos, que analisem como as coisas passaram a ser o que são e como fazer para que elas sejam diferentes do que hoje são. Que implicações esses pontos de vista têm para a prática curricular? Julgo que uma educação de qualidade, como a que defendo, requer a seleção de conhecimentos relevantes que incentivem mudanças individuais e sociais, assim como formas de organização e de distribuição dos conhecimentos escolares que possibilitem sua apreensão e sua crítica. Mas não está, até o momento, esclarecido suficientemente o que estou denominando de conhecimento escolar. Que aspectos o caracterizam? Quem o constrói? Onde? Inicialmente, cabe ressaltar que concebo o conhecimento escolar como uma construção específica da esfera educativa, não como uma mera simplificação de conhecimentos produzidos fora da escola. Ou seja, eu vejo o conhecimento escolar como um tipo de conhecimento produzido pelo sistema escolar e pelo contexto social e econômico mais amplo. Produção essa que se dá em meio a relações de poder estabelecidas no aparelho escolar e entre esse aparelho e nossa sociedade. Em outras palavras, os conhecimentos escolares provêm de saberes e conhecimentos socialmente produzidos nos chamados âmbitos de referência dos currículos. O que são esses âmbitos de referência? Pode-se considerá-los como correspondendo às instituições produtoras do conhecimento científico, como as universidades e os centros de pesquisa, ao mundo do trabalho, aos desenvolvimentos tecnológicos, às atividades desportivas e corporais, à produção artística, ao campo da saúde, às formas diversas de exercício da cidadania e aos movimentos sociais. Que importância tem para nós, professores e gestores, compreender o que se chama de conhecimento escolar? De que modo conhecer essa noção modifica a nossa prática? Cientificamos-nos de que os conhecimentos ensinados na escola não são cópias exatas de conhecimentos socialmente produzidos. Assim, não há como pretender inserir nas salas de aula e nas escolas os saberes e as práticas como funcionam em seus contextos de origem. Para se tornarem conhecimentos escolares, os conhecimentos de referência sofrem uma descontextualização e, a seguir, um processo de recontextualização. A atividade escolar, portanto, supõe uma certa ruptura com as atividades próprias dos campos de referência. Mas, em que consistem os mencionados processos de descontextualização e recontextualização do conhecimento escolar? Que processos são empregados na fabricação dos conhecimentos escolares? Menciono algum deles. Em primeiro lugar, destaco a descontextualização dos saberes e das práticas, que costuma fazer com que o conhecimento escolar dê a impressão de pronto,
e acabado, impermeável a críticas e discussões. O processo de produção, com todos os seus conflitos e interesses, tende a ser omitido. Qual é a consequência dessa omissão? O estudante acaba aprendendo simplesmente o produto, o resultado de um longo trajeto cuja complexidade se perde. Em segundo lugar, ressalto a subordinação dos conhecimentos escolares ao que se conhece sobre desenvolvimento humano. Ou seja, os conhecimentos escolares costumam ser selecionados e organizados com base nos ritmos e nas sequências propostas pela psicologia do desenvolvimento. É bastante comum, em nossas salas de aula, o esforço do professor por escolher atividades e conteúdos que se mostrem adequados à etapa do desenvolvimento em que supostamente se encontra o nosso aluno. Em muitos casos, a consequência é ignorar o quanto muitos dos estudantes conseguem queimar etapas e aprender, de modo surpreendente, conhecimentos supostamente acima de seu alcance. Para o adolescente familiarizado com as inúmeras possibilidades oferecidas pela internet, o acesso a informações e saberes se faz frequentemente de modo não linear e não gradativo. Será que na escola estamos sabendo tirar suficiente proveito das vantagens resultantes do uso das novas tecnologias? Como poderíamos aproveitá-las melhor? Em terceiro lugar, os conhecimentos escolares tendem a se submeter aos ritmos e às rotinas que permitem sua avaliação. Ou seja, tendemos a ensinar conhecimentos que possam ser, de algum modo, avaliados. Mas, é claro, nem todos os conteúdos são avaliados da mesma forma. Os que historicamente têm sido vistos como os mais importantes costumam ser avaliados segundo padrões vistos como mais rigorosos, ainda que não se problematize quem ganha e quem perde com essa hierarquia. Chega-se mesmo a aceitar, sem questionamentos, que as vozes de docentes de determinadas disciplinas sejam ouvidas nos conselhos de classe com mais intensidade que as de docentes de disciplinas em que o processo de avaliação não se centra em provas ou testes escritos. Em quarto lugar, o processo de construção do conhecimento escolar sofre, inegavelmente, efeitos de relações de poder. Recorrendo mais uma vez ao conselho de classe, a hierarquia que se encontra no currículo, com base na qual se valorizam diferentemente os conhecimentos escolares e se justifica a prioridade concedida à matemática, em detrimento, por exemplo, de língua estrangeira ou de geografia, deriva certamente de relações de poder. De que modo a compreensão dos processos de construção do conhecimento escolar é útil ao professor? Se o professor entende como o conhecimento escolar se produz, saberá melhor distinguir em que momento os mecanismos implicados nessa produção estão favorecendo ou não o trabalho docente. Em outras palavras, a compreensão do processo do conhecimento escolar facilita ao professor uma maior compreensão desse próprio processo pedagógico, o que pode estimular novas abordagens na tentativa tanto de bem selecionar e organizar os conhecimentos, quanto de conferir uma orientação cultural ao currículo. Penso que, para realizarmos mudanças, devemos revisitar nossos purões, como propõe Alfredo Veiga Neto. Por purões, entende-se que a necessidade de uma nova postura por parte do professorado
e dos gestores no esforço por construir currículos culturalmente orientados. Proponho, então, que se reescrevam os conhecimentos escolares, que se evidencie a ancoragem social desses conhecimentos, bem como que se transforme a escola e o currículo em espaços de crítica cultural, de diálogo e de desenvolvimento de pesquisas. Espero que esses princípios possam nortear a escolha de novos conteúdos, a adoção de novos procedimentos e o estabelecimento de novas relações na escola e na sala de aula. Elaborar currículos culturalmente orientados demanda uma nova postura por parte da comunidade escolar, de abertura às distintas manifestações culturais. Faz-se indispensável superar o daltonismo cultural ainda presente nas escolas. O professor daltônico cultural é aquele que não valoriza o arco-íris de culturas que encontra nas salas de aulas e com que precisa trabalhar, não tirando proveito, assim, da riqueza que marca esse panorama. É aquele que vê todos os estudantes como idênticos, não levando em conta a necessidade de estabelecer diferenças nas atividades pedagógicas que promove e realiza. Sugiro, como outra estratégia, que se desenvolva nos estudantes a capacidade de perceber o que tem sido denominado de ancoragem social dos conteúdos, que se propicie uma maior compreensão de como e em que contexto social um dado conhecimento surge e se difunde. Nesse sentido, vale determinar como um determinado conceito foi proposto historicamente, por que se tornou ou não aceito, por que permaneceu ou foi substituído, que tipos de discussões provocou, de que forma promoveu o avanço do conhecimento na área em pauta e ainda como esse avanço propiciou benefícios, ou não, à humanidade ou a certos grupos da humanidade. O que proponho é que se evidenciem no currículo a construção social e os rumos subsequentes dos conhecimentos, cujas raízes históricas e culturais tendem a ser usualmente esquecidas, o que faz com que costumem ser vistos como indiscutíveis, neutros, universais, intemporais. Gostaria de ressaltar agora outro princípio fortemente relacionado aos anteriores. Sugiro que se expandam os conteúdos curriculares usuais, de modo a neles incluir alguns dos artefatos culturais que circundam nosso aluno. A ideia é tornar o currículo um espaço de crítica cultural. Como fazê-lo? Um dos caminhos seria abrir as portas na escola a diferentes manifestações da cultura popular, além das que compõem a chamada cultura erudita. Músicas populares, danças, filmes, programas de televisão, festas populares, anúncios, brincadeiras, jogos, poemas, revistas e romances precisam, então, fazer-se presentes nas salas de aula. Da mesma forma, levando-se em conta a importância de ampliar os horizontes culturais dos estudantes, bem como de promover interações entre diferentes culturas, outras manifestações, mais associadas aos grupos dominantes, também precisam ser incluídas no currículo. Como intelectual que é, todo profissional da educação precisa comprometer-se com o estudo e com a pesquisa, bem como posicionar-se politicamente. Precisa, assim, situar-se frente aos problemas econômicos, sociopolíticos, culturais e ambientais que hoje nos desafiam e que desconhecem as fronteiras entre as nações ou entre as classes sociais.
Sem esse esforço, será impossível propiciar ao estudante uma compreensão maior do mundo em que vive, para que nele possa atuar autonomamente. Sem esse esforço, será impossível a proposição de alternativas viáveis decorrentes de reflexões e investigações cuidadosas e rigorosas. Daí a necessidade de um posicionamento claro e de uma prática pedagógica entendida como atividade intelectual. Defendo a recuperação dos elos entre a estrutura interior do professor e sua atuação no mundo, ou seja, entre interioridade e exterioridade, hoje quase ausentes da formação e da prática docente. Proponho ainda que a formação se torne uma conversação instigante, cujo desenvolvimento possa intensificar a recuperação sugerida. Por conversação, estou me referindo aos encontros que se desdobram nas escolas e nas salas de aula, pautados por diálogos densos, abertos, interessados e plenos de subjetividade. Nessa conversação, reservo assento privilegiado para a teoria de currículo e suas pertinentes análises sobre os processos de seleção e de organização do conhecimento escolar. No currículo da formação docente, há que se reservar significativo espaço para que se avaliem as escolhas referentes ao que e como ensinar, que se apreciem suas razões e as necessidades a que visam atender. Em outras palavras, o que se pretende é promover uma educação que garanta a apropriação de conhecimentos, habilidades e visões de mundo que se mostrem indispensáveis para poder viver, conviver, lutar e sobreviver no mundo contemporâneo. Vale acrescentar que participar da escola implica saber como ela se estrutura e como funciona, correspondendo ao principal ambiente de trabalho do professor. Faz-se indispensável entendê-la, analisar seu passado, seu presente, suas possibilidades futuras. Mas não é suficiente conhecer as leis que definem sua forma e sua organização. Há que se compreender suas motivações, suas metas, sua vida interna, suas normas, seus movimentos, suas contradições, suas possibilidades. Em síntese, entender as forças que movem tanto a escola quanto as disciplinas curriculares requer situá-las na cultura, na história, na política, na instituição e na subjetividade. Daí a pertinência do estudo de teorias de currículo, tema que carece, a meu ver, ainda de maior destaque na formação docente. Como se acentuou, o princípio do mercado vigente no mundo contemporâneo tem gerado uma notável cisão entre quem conhece e o que é conhecido, provocando a formação de dois mercados independentes. Um dos criadores e usuários do conhecimento e outro do próprio conhecimento. Essa descontinuidade acaba desconectando o interior do exterior em consonância com os princípios do mercado pautados no neoliberalismo. Contrapondo-me a essa abordagem, sugiro mais uma vez que a formação de professores preserve em seu currículo a articulação entre interioridade e exterioridade, ou, em outros termos, entre a relação do docente com seu próprio eu e a sua relação externa com o mundo.
Vejo-as agregadas, conformando a identidade dos professores como seres sociais e membros da sociedade, e, mais especificamente, como membros autônomos e competentes de um grupo profissional. Daí a necessidade de que o conhecimento, a formação de professores, corresponda à expressão externa de uma relação interior. Concebendo-se o conhecimento como essa expressão externa de uma relação interior, pode-se garantir sua legitimidade, sua integridade, sua dignidade, bem como o status de quem conhece. Essa última perspectiva que gostaria de ver pautando os cursos de formação docente. Reitero a necessidade de conceber a prática do professor como atividade intelectual, bem como a premência de se incluir reflexões sobre o currículo nos cursos de formação. Sustento, então, que o questionamento do existente, que é a tarefa nuclear da função intelectual, bem como a análise de questões relativas ao conhecimento escolar, a sua construção, sua seleção, sua organização, seu ensino, quando presentes na formação docente, catalisam o desenvolvimento da interioridade indispensável ao exercício da docência. No processo, a formação docente e a escola conformam-se como espaços de crítica e de humanismo. Em texto anterior, apresentei a perspectiva do professor como intelectual transformador. Desejo enriquecê-la com considerações da pesquisadora argentina Beatriz Sarlo sobre o papel dos intelectuais na contemporaneidade. Apoiando-me na autora, passo a argumentar a favor de se transformar a escola em um espaço de crítica cultural, em um espaço de questionamento do existente. A autora citada opõe-se vigorosamente à crescente homogeneização cultural, bem como à situação paradoxal em que se convive, tanto com uma variada oferta de bens a serem consumidos, quanto com uma lastimável carência de ideais coletivos e com um intenso individualismo. Nesse contexto, a meta maior passa a ser a satisfação de necessidades artificialmente criadas, que é elevada à condição de ato de liberdade e de diferenciação. Assim, perguntas referentes a como alcançar uma perspectiva para se ver são mais pertinentes que perguntas referentes ao que fazer. A atividade intelectual passa a centrar-se na crítica da cultura em que se está imerso. Beatriz Sarlo sugere perguntas cuja intenção deve ser perturbar as justificativas do existente. A função crítica que os intelectuais têm desempenhado exerce ainda poderoso apelo, por não se terem desvanecido as injustiças decorrentes de autoridade despótica e de concentração de riquezas. Ainda que a voz da crítica não pertença exclusivamente aos intelectuais, há para eles um dever decorrente do saber que se impõe na sociedade com uma elevada força moral. Para os intelectuais, a crítica do existente, o espírito livre e não conformista, a ausência de temor frente aos poderosos, bem como a solidariedade com as vítimas, têm constituído e devem constituir eixos propulsores de sua prática nesses últimos séculos. Faz sentido, com base nessas considerações, sugerir que na escola o professor, por meio das atividades curriculares, mostre ao aluno que as coisas não são inevitáveis, ajudando-o a compreender que a ordem social em que estamos inseridos se conforma por ações sociais
cujo poder não é absoluto. O dado é a condição de uma ação futura, não seu limite, nos diz Beatriz Sarlo. A escola, como espaço de crítica cultural, não pode prescindir de um professor bem preparado para organizá-la e tenha aprendido a fazê-lo em sua formação. Para isso, reitero, há que se transformar a formação docente em um espaço de crítica e de autonomia, no qual se desenvolva o humanismo necessário à interioridade que precede a leitura do mundo. Como a mudança é parte social da história humana, e a história decorre da ação humana, só assim podendo ser compreendida, vale afirmar que o núcleo do humanismo se consolida na noção secular de que o mundo histórico é feito por homens e mulheres e é possível de ser compreendido racionalmente. Só conhecemos, então, realmente, o que fazemos. Em outras palavras, só podemos conhecer as coisas conforme o modo como foram feitas. Conhecer é, assim, saber como algo foi construído. É considerá-lo com base no ponto de vista de seu criador humano. Daí, a inegável capacidade do ser humano para criar conhecimento, em oposição a absorvê-lo de forma passiva, reativa e embotada. O que tem significativas implicações para a escola, para a formação e para a prática docente. Para o desdobramento de atividades de crítica e de investigação na escola, na formação docente, o estudo de teorias do currículo, de currículos, pode ser útil. Sugiro que uma das mais adequadas é a recuperação dos elos entre interioridade e exterioridade e a consolidação da crítica e do humanismo. É a teorização cujo núcleo se delineia como a compreensão do processo curricular. Essa teorização emergiu no campo do currículo logo após o esgotamento do modelo do desenvolvimento curricular hegemônico por cerca de 50 anos. Deve-se, portanto, hoje pensar na compreensão do processo curricular. Nessa tendência, a teoria de currículo deve propiciar maior entendimento do significado e dos rumos das disciplinas escolares e dos temas interdisciplinares, explicitando suas relações com o indivíduo, com a sociedade, com a história. Essa teoria não pretende oferecer subsídios para reformas curriculares inspiradas no mundo dos negócios, que enfatizem testes e exames padronizados, análogos acadêmicos da linha de montagem. Pode, contudo, facilitar a íntima associação entre o conhecimento e o sujeito que o aprende e o ensina, pretensão, sem dúvida, pertinente na formação de professores. Segundo William Painer, o principal objetivo do currículo escolar é promover compreensão das relações entre o conhecimento acadêmico, a sociedade, a cultura, o indivíduo e o momento histórico em que nos situamos. Essa compreensão tanto subsidia a obrigação ética de cuidarmos de nós mesmos e de nossos companheiros, quanto nos capacita a pensar e a agir com inteligência, sensibilidade e coragem, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Em última análise, trata-se da compreensão necessária ao exercício da crítica. Por fim, a visão do currículo como uma conversação instigante harmoniza-se com os pontos de vista até aqui defendidos. O termo conversação, no sentido empregado por William Painer e por mim aceito, ilumina o ponto de encontro para o qual convergem diversas enunciações presentes na comunicação humana. Não se trata
de empreendimento planejado para produzir um lucro extrínseco, nem de uma disputa em que haja um vencedor. A conversação demanda uma diversidade de vozes. Diferentes discursos se encontram, se reconhecem e se relacionam, mas sem que nenhum seja imposto ao outro. A conversação requer uma autêntica presença humana. Nela, as diferenças nas vozes não significam distanciamentos em relação a alguma maneira ideal de falar. Elas simplesmente diferem entre si. Na conversação, portanto, confluem diferentes modos de pensar, de imaginar, de improvisar. Insisto, então, em que a teoria de currículo constitua objeto de ensino nos cursos de formação de professores. Vejo-a como instrumento capaz de incrementar os elos entre quem ensina e o que ensina. Vejo-a também como alavanca da crítica e do humanismo na formação e na prática docente. Como currículo é o núcleo organizacional e intelectual da escola, sua análise envolve os processos de seleção e organização do conhecimento, bem como o processo educativo em que professores e alunos se encontram imersos. Implica ainda interpretar os contextos em que se processa a construção de projetos de educação e de formação. Em suma, o currículo, sendo o coração da escola, deve promover transformação social e equidade. Ao desvelar as relações de poder e as desigualdades presentes nos conhecimentos escolares, os educadores podem contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa, desfazendo as amarras de um currículo engessado. A reflexão contínua sobre nossas práticas e a busca por diálogos críticos são essenciais para a criação de ambientes de aprendizagem mais ricos e significativos, bem como contribuir para a libertação e desenvolvimento do senso crítico de nossos estudantes. Ao valorizar a diversidade cultural, promover a justiça social e fomentar o pensamento crítico, podemos melhor preparar nossos estudantes para um futuro cheio de possibilidades e de oportunidades. Encerro, então, com o pensamento de uma amiga e companheira de trabalho, Fabiana Eckart. A libertação é um processo que nos coloca em movimento rumo à utopia, compreendendo-a como aquilo que ainda não existe. Muito ainda temos a caminhar, há muitos obstáculos a atravessar em busca da realização de nossos sonhos possíveis. Muito obrigado. Muito bom. Eu acho que preciso reconhecer a importância de um clássico do currículo, né, nesse evento. Não é o clássico no sentido erudito, mas no sentido baquiano mesmo, de que com o tempo melhora, viu? Lembrando o vinho, Antônio Flávio. É importante demais, eu acho que é uma aula sempre necessária de currículo, principalmente para a gente pensar os aspectos da formação. E parafraseando uma brincadeira que corre nas redes, né, esses últimos dias, que conhecimento é esse, né? Para no lugar de que show da Xuxa é esse? É esse. Então, que conhecimento é esse que a gente tem em um estado como São Paulo, uma sala de aula em que a professora precisa socorrer os alunos da fumaça tóxica? É uma escola em que a gestão não reconhece, né, o próprio ar como ar impraticável para produzir conhecimento. Então, que conhecimento é esse que a gente produz? E aí são questões clássicas, né? Mas que são questões
importantes para a gente pensar no processo de formação. Quais são os conhecimentos e que estruturas de poder determinam esses conhecimentos, né? A partir de que hierarquias? Acho que o professor traz e também recupera algo interessante para a gente pensar no campo da formação, é a docência como um movimento de produção intelectual. E que intelectualidade é essa, né? A escola como espaço de crítica cultural, né? Uma escola em que reconhece essa complexidade, né? E que foge dessa simplificação da produção de conhecimento, como vem sendo requentada pelos receituários neopragmatistas, né? De achar que o conhecimento pode ser algo feste, bonito, celebrativo ou conteúdo de influencer. Então, acho que o professor Antônio, ele recupera essas questões que, a meu ver, elas são primordiais, né? E que são importantes, sobretudo, para a gente pensar em que território é esse, onde, né? Reconhecer, na verdade, o território onde os nossos pés pisam, do ponto de vista cultural, nesse chamamento que eu diria até freiriano mesmo, né? Para a gente pensar um outro mundo, ou como a Anaíde inspira o evento, né? Que mundo é esse que a gente vai e pretende viver? Então, eu vou passar, né? Só para a gente já está bem avançado assim na hora, para as despedidas do professor, mas eu vou, né, tomar aqui a liberdade de convidar vocês para o sétimo Luso Afro-Brasileiro, que será realizado no Pará e que tem o professor Antônio Flávio como um dos organizadores, será de 12 a 14 de fevereiro de 2025. Professor, muito obrigada por esta presença, né? Improvisamos aqui um meet que deu super certo, não foi, André? Foi perfeito. E que bom contar, né, mesmo de forma remota, com a sua presença sempre bonita. Então, passo para as suas despedidas finais. Obrigada, professor. Eu quero agradecer muito a possibilidade de ter participado deste evento, de estar aqui com vocês, e espero que outras oportunidades surjam em que possamos estar novamente juntos. Sempre é bom conversar, sempre é bom trocar ideias, trazer questões sobre as nossas práticas, sobre as nossas reflexões, e, no meu caso, particularmente, sobre questões de currículo, que tem incentivado muito o meu pensamento em todos esses anos. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. E aí a gente vai almoçar, né, André? Porque tem mais mesa à tarde. Obrigada, gente, a presença de todos aqui. Obrigado, até a próxima. Pronto, pessoal, no